Tem algumas perguntas aqui do chat, né? Vamos colocar as perguntas do chat aqui. A primeira, do Davi Brasileiro Santos. Obrigado pela presença aí. Ele falou: Strozenberg, não seria o caso. Acho que isso aqui pode estar sendo feito pelas comissões, né? Não seria o caso de fazer uma auditoria para punir os responsáveis pelas dívidas ocultas? São duas coisas. Uma é fazer auditoria, a outra é punir os responsáveis pelas dívidas ocultas. O Vasco, o Conselho Deliberativo do Vasco criou uma comissão para apurar o processo de venda do futebol. Essa comissão está atuando, eu não sei como é que é, não fomos convidados, essa parte da oposição não foi convidada, infelizmente. Acho que foi um erro da gestão, um erro da gestão do Conselho Administrativo, do Conselho Consultivo do Conselho Deliberativo do Vasco, mas a gente não sabe como é que ela está operando, mas possivelmente, depois desse balanço, que eu, aliás, recomendo a todos e todos que tenham interesse possam ler, eu diria que ele vai trazer, sim, a responsabilização para esses outros atores. E a auditoria, o balanço já trouxe uma auditoria, e certamente a gente vai pressionar e vai pedir para novos esclarecimentos e novos dados que possam melhor nos fazer compreender a situação do Vasco. Então, é isso. Eu diria que cabe sim a refazimento das auditorias e está em curso uma comissão de apuração da venda do Vasco, que deve trazer a responsabilização de vários dos atores antigos do Vasco. Aqui, ó, uma outra, né? Será que a gestão Pedrinho vai passar panos quentes nessa situação? Isso aí seria mais ele perguntando sua opinião, né? Já está passando também, né? Nesse sentido de... Eu acho que a gestão Pedrinho está imbuída na responsabilização dos gestores passados, mas, ao mesmo tempo, ela está também trabalhando para que aquilo que eles fizeram facilite o processo de venda do Vasco. Então, o Vasco deveria, pela lógica, pela regra institucional, estatutária, e pela lógica da transparência e da democracia, voltar 2 passos atrás e consultar de novo o associativo em relação ao que fazer com o futebol. Mas, então, o Pedrinho eu acho que ele vai liberar ou vai trabalhar, eu diria até em prol da responsabilização da gestão passada, mas vai aliviar e vai perpetuar os atos que essa gestão trouxe. É uma incoerência, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Aqui, ó, mais algumas, ó. Pedro, isso não cabe uma denúncia do Ministério Público? Já fizemos essa pergunta, nos fazemos essa pergunta cotidianamente. O Vasco tem um histórico que é sofrido de busca na justiça, de reclame na justiça, de questionamentos na justiça, que acabam enfraquecendo o David. Não sei se é David ou Davi, né? Mas Davi Brasileiro Santos. Está sempre com a gente aqui no Vasco Melhor do Mundo, Vasco da Gente, no Careca. Então, Davi, legal, obrigado aí pela pergunta. Mas a gente vive um pouco esse drama, né? Reforçamos a busca dessas instituições de justiça, instituições externas ao Vasco, ou tentamos lidar com os nossos conflitos diretamente, pessoalmente. Mas eu tendo a achar que sim, cabe uma denúncia ao Ministério Público, tem que saber como fazer, entendendo que o Ministério Público não estará muito afeito a este tipo de movimentação. O apoio ao Vasco hoje, a gestão atual do Vasco, fortemente no judiciário e fortemente na mídia, que são bloqueadores desses questionamentos. Então, tem que usar uma racionalidade para tomar essa decisão. Mas possivelmente é um caminho. Aqui, ó, o do Alex, lá tá com o perfil da esposa dele, né?
Fabinho, inacreditável que o Salgado fez o que quis. E esse homem não vai ser responsabilizado por isso? Né? Foi uma pergunta, acho que para todos, né? Da bancada, não foi só para o Pedro, né? Mas tem que ser responsabilizado, é uma vergonha, é um absurdo mesmo. Mas, Juliana, então meu sentimento casa aí com esse que você traz aqui. Mas eu acho que tem chance de ser responsabilizado. O Davi também falou, né? Assim, Pedro, quanto tempo associativo para você? O associativo vai ficar vivo até quando desse jeito? Né? Complementando um pouco a pergunta dele. Ô, Davi, eu acho que o associativo, o Vasco é gigante. O Vasco é um clube da virada, né? O Vasco tem essa capacidade de virar o jogo, de sair vitorioso, e eu acho que também no associativo a gente tem essa potencialidade. Acho que a Constituição de São Januário, né, o efeito Constitutivo de São Januário vai dar uma condição melhor financeira e de instalações para o Vasco, vai aumentar a possibilidade de arrecadação. É preciso que a gente reveja no contrato com a 777 esse desequilíbrio que tem. Eu não sei, me lembro quem falou, se foi o Mauro, se foi o Jeff, desse desequilíbrio em relação ao sócio estatutário e o sócio torcedor, que o sócio torcedor acaba sendo mais vantajoso e a renda do associativo vem do sócio estatutário. Então tem que rever um pouco essa condição. Mas eu diria que o associativo vai encontrar suas soluções de ficar vivo. Quem tem mais chance de morrer é a SAF, porque é uma empresa, e o associativo é uma associação que tem essa capacidade de se regenerar. Então, eu acho que a gente... E se não tiver o associativo, a história do Vasco não vai estar representada. Então, a história não vai morrer, o associativo não vai morrer, mas pode viver penúrias, situações de penúrias e penumbras muito tempo, que é o que a gente também não quer. Então, acho que aqui não se trata de ficar vivo, se trata de sobreviver com qualidade, né? É isso. A Juliana, nem a Juliana que tá no. O Alex, que é a esposa da Juliana, tá com o perfil dela, né? Tá com o telefone dela. Aqui colocando, né, sobre o mérito, ele falando sobre o mérito da questão da justiça americana. Como é que tá essa parte em relação à justiça americana dentro dos conselheiros, né? Mudando um pouco a pergunta dele. Sobre que a gente sabe que, de repente, o Pedrinho não vai poder vender o Vasco se não tiver um mérito lá, né? Então, o esdrúxulo da situação é esse, da decisão judicial. Porque os americanos integralizaram 31%. Teoricamente, 31% são deles. Se o Vasco vender esses 31%, tem que devolver para eles. Se o Vasco vender os outros 39% que eles não integralizaram, não tem que devolver para eles. Fica para Vasco ou SAF, né? Agora, se o Vasco precisa de autorização deles para vender os 39%, é uma dúvida, é um questionamento. Agora, para vender os 31%, certamente precisa, na minha visão, do questionamento com eles, da negociação com eles, e a sinalização é que eles estão loucos para vender para o primeiro que passar. Como eles não têm compromisso com o Vasco, eles vão vender para quem tiver disposto a colocar o dinheiro, ou que eles botaram, ou pelo menos parte disso, né? Agora, fora isso, mas tudo isso depende da decisão judicial. Se o juiz decidir que a empresa não precisa opinar, aí o Vasco vai vender e vai pagar a parte dele que correspondente ao que ele integralizou. O Christian colocando aqui, né? Cheguei agora, o associativo se tornou majoritário devido ao não aporte feito pela 777 agora de setembro? Não. Foi uma decisão judicial, Isso, é uma liminar ainda, mas é uma decisão judicial que afasta a 777 e a sua controladora agora, mas afasta da gestão e suspende o contrato. Então, o contrato está suspenso. Não está encerrado, não foi destituído, mas está encerrado. Não pela falta do aporte, mas pela potencialidade de insolvência que
que acabou acontecendo, que está demonstrada lá nos Estados Unidos. A pergunta do seu Manuel Ribeiro, um abraço, seu Manuel, aqui, ó. Quero perguntar ao convidado, quando ele acha que o grupo do Pedrinho vai perder uma eleição se a oposição está totalmente fraca? Saudações vascaínas. Manuel, você tem toda a razão, a oposição está fraca, a gente não está conseguindo ter uma mobilização condizente com os tempos atuais, mas esse processo eleitoral ele se define sobre 3 aspectos, eu diria. Primeiro é a do futebol. Se o futebol vai bem, a chance da gestão atual ir bem é grande. Se o futebol vai mal, a chance da gestão atual ir mal. E entre um e outro tem variáveis de acordo com formas de campanha, formas de eleição, visibilidade do candidato. Aí tem outras variáveis que vão influenciando. Hoje o Pedrinho está muito forte, hoje o Pedrinho está com essa aglutinando aí uma referência da torcida de bem-sucedido dentro de campo e um comunicador muito melhor do que ele começou a ser no início da gestão dele. Então, vamos ver quanto tempo vai durar. Obrigadão, Pedro, pela oportunidade, né? Obrigadão, Mauro. Próxima vez, deixa passar como você falou, esses 2, 3 meses, que a gente vai ter outras notícias, né? Outras coisas lá de dentro. E para a gente terminar rápido, sobre essas comissões aí, você está vendo algum movimento delas? Não, eu não estou vendo, sei que elas estão se reunindo, quer dizer, é isso, estou vendo, sei que elas estão se reunindo, mas eu não tenho a dimensão do que elas estão fazendo e de que maneira que elas estão se organizando. Eu acho que esse balanço que saiu agora já traz elementos muito contundentes para uma responsabilização do Salgado, Osório e outros membros aí da gestão passada, né, do Estrada. Eu acho que eles foram mais do que responsáveis, eles tiveram uma malversação em relação ao Vasco.